Senador, e amanhã, o que o senhor espera da possibilidade do ministro Pazuello não falar? Bom, veja, duas coisas. Primeiro que, assim, até aqui, os depoimentos têm sido tomados e hoje, veja que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o clima na CPI, o estilo de questionamento, de inquirição da testemunha já mudou. A decisão que veio do Supremo já cumpriu o efeito pedagógico no âmbito da CPI. Hoje o ambiente foi muito mais respeitoso, de trato muito mais adequado no caso, quem está prestando depoimento. Não conseguiram tirar aquilo que não tinha, não encontraram crime até agora. Se quiserem imputar crime, vão ter que fabricar, a não ser que localize nos documentos ou nos próximos depoimentos. Até esse momento, não há evidência de prática de conduta imprópria, vedada, ilegalidade pelo governo. Amanhã teremos um depoimento importante. Penso que, desde o início, a CPI tinha como meta ouvir primeiro os ex-ministros da Saúde e o atual ministro da Saúde. Todos foram ouvidos, exceto o ex-ministro general Pazuello, que esteve à frente do Ministério num período mais longo e foi o responsável por conduzir a pasta no momento mais delicado do país, com o agravamento da crise sanitária. Acho que a vinda dele é uma vinda que completa o ciclo de oitivas dos gestores do Ministério da Saúde e acho que ele tem muito a contribuir. Não acho que ele venha e tenha disposição de permanecer em silêncio. Nesse caso, o habeas corpus que ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal não é impeditivo à fala, é uma garantia de proteção contra excessos, contra abuso de autoridade, contra abuso de poder. Porque nós tivemos aqui, no depoimento do ex-secretário de Comunicação do Palácio, uma avalanche de abusos, de ilegalidades. Então, diante desse patrulhamento, diante dessa conduta absolutamente inadequada e ilegal por parte do relator e de alguns membros da CPI, buscou-se a tutela do Judiciário para garantir as condições para a prestação de um depoimento, na condição de testemunha. Acho que ele vem com a disposição de falar. Ele tem muito a dizer. Esteve à frente do Ministério, repito, no momento mais delicado da pandemia. Ofereceu respostas efetivas ao Brasil nesse momento e, se eventualmente algum ato, alguma decisão tenha sido fruto de uma reflexão amadurecida, que abra o coração e fale a CPI. Eu acho que numa pandemia como essa, o desafio de todos, seja do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde, como dos estados e municípios, é um desafio grande e que importa, obviamente, que num ato ou em outro, o cometimento de erro, mas muito diferente de ato intencional de errar para boicotar a política de vacinação ou de enfrentamento à pandemia. Obrigada, senador. Boa tarde, boa noite, não sei mais o horário. Bom, agora há pouco, o vice-presidente da comissão e o relator disseram que, sobre a questão de prefeitos e governadores, essas investigações cabem à Polícia Federal e que não vão investigar esse assunto duas vezes. Então, qual seria o objetivo dessa CPI, na sua opinião, senador? Olha, o que me parece, eu não vi a fala do relator e do vice-presidente, mas o que me parece é que há uma campanha muito articulada no sentido de promover a blindagem de governadores e prefeitos do Brasil com relação à investigação pela CPI. Está muito claro, a cada dia que passa, que o alvo dessa CPI é o governo do presidente Bolsonaro. O que tenta a todo custo e a todo momento a oposição é sustentar uma narrativa de que o grande culpado pelo problema do coronavírus é o presidente Bolsonaro. Daqui a pouco vão dizer que foi ele que inventou o coronavírus também. Porque tentam a todo momento repetir a mesma frase, a mesma sentença de que ele é o culpado. Bom, a par das falas e das manifestações que estamos vendo da oposição, não precisava nem de CPI. Era simplesmente apresentar o relatório e submeter a voto. Eles já têm uma sentença no bolso condenando o presidente Bolsonaro. Ocorre que
nas oitivas até agora, não ficou evidente nenhum tipo de crime cometido pelo presidente da República. Repito, se quiserem, com o que foi apurado até agora, terão que criar um crime, porque não há crime. Agora, eu espero, a CPI não é o relator e o vice-presidente apenas, a CPI é um conjunto de senadores e senadoras, e que espero que, diante dos fatos, diante das evidências ou dos indícios de crimes praticados nas esferas estadual e municipal, que os senadores conjuntamente tomem a decisão de se vamos estender ou não. Mas essa decisão já foi tomada. Na próxima semana, nós vamos começar a ouvir aqui autoridades estaduais. Vamos ouvir aqui o atual secretário de Saúde do Estado do Amazonas e vamos ouvir também o ex-secretário executivo do Estado do Amazonas. Nós já entramos nos estados para ouvir as autoridades estaduais e queremos aprofundar. Documentos foram enviados à CPI, dando conta de investigações em curso contra governadores e prefeitos. Não há nada contra governadores e prefeitos. Não há uma sanha por parte de quem quer que seja aqui para fazer com que a investigação chegue lá de qualquer maneira. O que nós não aceitamos é que denúncias de corrupção, de desvios, de superfaturamento, de práticas danosas, nocivas, que levaram à morte milhares de brasileiros, fiquem sem respostas. É preciso que a CPI siga o caminho do dinheiro, faça o dever de casa. Nós não temos aqui proteção para quem quer que seja. A investigação tem que chegar aonde chegou o dinheiro e, sobretudo, aonde há suspeitas de desvios. E sobre hoje? Hoje nós tivemos senadores dizendo que precisamos pedir piedade ao Partido Comunista Chinês. A comissão se transformou em CPI em defesa da China agora? Eu penso que nós estamos diante de uma situação que a oposição começa a criar um incidente diplomático, porque eles acusam a China de boicotar o Brasil e de expor à morte os brasileiros. A China, que é um parceiro comercial importante do Brasil, especialmente no agro brasileiro, a China que tem interesses em fazer negócios com o Brasil, no 5G e em outras plataformas, e que tem demonstrado a todo tempo que é um país que respeita contratos e que há cada vez menos interferência da política na gestão das empresas, nos negócios, especialmente nesses tratos internacionais. A oposição vem aqui e quer pregar que a China está boicotando o Brasil. É como o Brasil, você ter situações de estados e estados, que um estado às vezes não é, a tendência eleitoral não é pró-governo, o governante local passa a tecer críticas em relação ao chefe do Executivo Federal. Daqui a pouco, em razão disso, o chefe do Executivo Federal passa a não cumprir as metas de investimento, por exemplo, do auxílio emergencial, em boicote àquelas pessoas. Seria possível isso? Seria concebível isso? Obviamente que não. Então, assim, a própria Embaixada da China no Brasil já negou essas informações, essas afirmativas, seja da oposição aqui no Parlamento, seja do governador de São Paulo, não encontra esteio na relação recíproca que há hoje, do ponto de vista comercial e mesmo diplomático, entre o Brasil e a China. Acho que é uma forçação de barra em relação a esse tema, que causa mais constrangimento à China do que aos brasileiros que estão acompanhando de muito perto essa situação toda. Senador, boa tarde. Eric Mota, do Band News TV. Senador, o Ernesto Araújo afirmou que ele teve acesso àquela carta da Pfizer referente ao oferecimento de vacinas para o Brasil e não encaminhou ao presidente. Questionei os senadores Renan Calheiros e o senador Randolfo Rodrigues se isso indicaria algum tipo de crime de responsabilidade. Eles afirmaram que sim. Na opinião do senhor, há algum indício de omissão por parte do ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil por não ter encaminhado para frente essa carta? Para alguns senadores, se disser que o presidente plantou bananeira, vão dizer que é crime também. Com todo respeito.
o Brasil, o que está claro nesse processo desde o início, é que o Brasil está negociando com a Pfizer desde maio do ano passado. Há toda uma sequência das tratativas. Num primeiro momento, tratando do produto, do fármaco, da vacina, do imunizante. Num segundo momento, nós tivemos, no final de julho do ano passado, a assinatura do termo de confidencialidade. Posteriormente, a discussão da primeira proposta. E, na sequência, outras propostas. E você tem ali as tratativas das equipes técnicas, discutindo as questões formais, as questões jurídicas. E quando eu perguntei ao representante da Pfizer na reunião, era possível assinar o contrato na condição legal anterior à mudança da lei pelo Congresso Nacional? Qual era a posição do jurídico da Pfizer? Qual foi a resposta? Não, não era. A assessoria jurídica da empresa não considerava haver segurança jurídica. A oposição continua na cantilena, continua repetindo a mentira para ver se cola, se vira verdade. Mentira não vira verdade. Fato é que o Brasil não tinha condições de assinar com a Pfizer antes da mudança legal. Essa carta, é uma carta que apareceu nessas tratativas todas no meio de uma negociação ampla. Outra coisa, trata-se de um contrato bilionário. Nós estamos falando aqui de um contrato de agora 100 milhões de doses, que custa $1 bilhão, cerca de 6 bilhões de reais. Não é um contrato simples. Um produto que, a julgar pela postura da farmacêutica, colocava toda a responsabilidade sobre o Brasil. A farmacêutica se exime de qualquer responsabilidade sobre efeitos colaterais. Até do ponto de vista da cautela, a autoridade sanitária brasileira, a autoridade do Ministério da Saúde, deveria sim, naquele primeiro momento, alto lá. Por que a empresa, se o produto é bom, se o produto oferece segurança, se o produto não oferece risco, por que da preocupação em não assumir os riscos em razão dos efeitos colaterais? E alguém acha que o governo tinha que ter superado tudo isso desde o começo, superado a legislação brasileira? Se o presidente Bolsonaro tivesse assinado esse contrato com a Pfizer lá atrás, antes da mudança da lei no Congresso Nacional, hoje ele não estaria vendo no Congresso uma CPI, estaria vendo uma comissão de impeachment instalada. Tem que enfrentar a verdade. Não há por que tangenciar com essa narrativa falsa. Então, essa carta veio no meio do caminho, não representa crime de responsabilidade. Agora, não tem crime. E quando não tem crime, a oposição tenta criar o crime. Se querem forçar a mão e criar um crime, então pode encerrar a CPI e dizer qual é o crime. E aí nós vamos encaminhar. Vai encaminhar para o Ministério Público investigar? Cabe ao Ministério Público verificar se tem ou não. Vai encaminhar para a Câmara um pedido de abertura de impeachment? Porque essa é a consequência da CPI. A oposição está tendo um trabalho muito grande para encontrar crime. E não encontrando, de vez em quando fabrica um.